Oi, gente, hoje a gente está aqui para gravar mais um podcast, eu e o pastor Felipe, e hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela é a única pastora mulher da nossa igreja. Ela também é líder do Ministério Infantil, líder de célula infantil e líder também de célula mista, e também enfermeira, nossa pastora Sabrina. Sabrininha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tranquilo pro nosso Torrecast? Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Um bocadinho nervosa, mas vamos lá. Vamos lá. Sabrininha, conta sobre a sua história pra gente. Da onde você vem? Você é daqui de Campos mesmo? Você nasceu aqui? Não, eu nasci no Rio, né? Meus pais se conheceram, eu nasci no Rio, porém, fui criada em Campos. Você veio pra cá com quantos anos? Ah, isso eu não lembro, eu creio que bem pequenininha mesmo. Eu acho que era assim. Eu acho que a história era mais ou menos assim. Minha mãe conheceu meu pai, ia ao Rio uma vez por ano. Eles se conheceram lá no Rio? Sim. Ficava com a minha mãe, né? Aí minha mãe engravidava, vinha para Campos. Aí no próximo ano, na mesma data, no mesmo período, minha mãe voltava ao Rio, ficava com meu pai e voltava. Porque somos 3 irmãos. Mas eles eram casados? Não são casados. Porque eu tenho 2 irmãos. Eles eram apaixonados. Isso, apaixonados, ela morava em Campos? Em Campos e ele morava lá, mora lá até hoje. A paixão apertava, ela ia. Ela ia. Era uma vez ao ano, sempre no mesmo período. Porque sou eu e mais 2 irmãos, e a diferença de idade é de 1 ano. Cada um, e todo mundo no mesmo mês. Eu sou dia 7 de fevereiro, o meu irmão é dia 14 e minha irmã é dia 16. Entendi. Então era no mesmo período, entendeu? Era sempre uma vez ao ano no mesmo período. E aí, na sua infância, você sempre ia ao Rio ver seu pai? Em algum momento seu pai casou com sua mãe ou não? Não. Eu me lembro poucas vezes da minha infância no Rio, com meu pai, muito pouco. Mas a maior parte da minha infância realmente foi em Campos, morando com os meus avós, com tios, aquela coisa toda, todo mundo junto, misturado. E você tem... O seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo. Meu pai mora no Rio. E hoje você conhece? Conheço, mantenho contato, tenho vários outros irmãos. Depois de adulto, então, você conseguiu estabelecer um relacionamento com seu pai? Depois de convertido, praticamente. Ah, legal. Então antes era Porque, conta sobre isso. Antes você tinha mágoa? Porque antes era assim, a minha mãe criou a gente meio que colocando medo do meu pai, né? A gente queria ver todo mundo, tanto eu como meus irmãos, menos meu pai. Eu lembro que ele vinha de vez em quando a Campos para nos ver. Porém, a gente tinha tanto medo que eu me recordo plenamente assim da gente se esconder. A gente se escondia embaixo da cama, se escondia embaixo de mesa, porque a gente não queria ver meu pai, porque a gente tinha medo. As minhas tias sempre incentivavam a gente a estar com ele. Mas aí não tinha esse relacionamento, porque minha mãe não permitia. E a gente cresceu, eu lembro que eu adolescente já, eu tinha uma irmã do meu avô, que a gente chamava de vó, e ela tinha muito contato com ele, porque ela também morava no Rio, então ela tinha contato com ele, então ela que me mantinha, que fazia essa ponte, né? Olha, seu pai, você precisa se comunicar. E aí eu escrevia cartas. Eu me lembro de escrever muitas cartas, pedindo bicicleta, pedindo as coisas, eu era essa ponte, falava como é que era meu irmão, minha irmã, eu que passava as informações. Então a gente escrevia muito por carta. Até que, acho que depois que eu já estava adulta, uns 18 anos, 19 por aí, eu tive o Rio para conhecê-lo. Eu ainda não era crente nessa época. Não era convertido? Não era. Fui ao Rio para conhecê-lo, o conheci e tal, mas aquela coisa assim, sabe? Não tinha entendimento de nada, não tinha um relacionamento. E eu lembro uma fase que me marcou muito, que a gente sentou numa mesa para comer, e ele falou assim, no Rio, a gente sentou numa mesa para lanchar, e ele falou assim, me oferecia tudo, só que tipo assim, pra mim era tudo muito novo, muito sem graça, eu não queria nada. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho uns 18, 19 anos, assim, porque eu já tinha essa coisa de sair, né? Tanto que eu fui sem ter essa questão de coisa da minha mãe me pedir. E eu me lembro que ele falou assim, ai menina, você é muito chata. Eu lembro que isso me marcou. Eu falei, caramba, a primeira vez que eu vim aqui, o primeiro contato que eu tenho com ele, ele me chamou de chata, porque eu não quis comer nada. Nossa. Né? Então isso foi algo que me marcou. Mas, porém, depois da minha conversão, e aí a gente, tipo assim, tinha um relacionamento muito pouco, de vez em quando ele continuava escrevendo, mas não tinha aquela ligação completa com ele. E aí, depois da minha conversão, eu tinha muita dificuldade de ver a questão da paternidade de Deus, eu não conseguia ver isso, eu não conseguia identificar, eu tinha muita mágoa, muita ira no meu coração em relação a isso. E aí eu comecei sendo ministrada, né, em relação à paternidade. E eu lembro que eu ficava muito tempo com tia Sônia. Tia Sônia faleceu, ela era mãe da missionária Amanda, pastora Amanda hoje em dia, né? Sim. E eu aprendi muito sobre libertação, sobre cura. E eu entrei numa noia, tipo assim, gente, a Bíblia diz que eu preciso honrar meu pai e minha mãe. E como que eu honro meu pai e minha mãe? Se eu nem procuro meu pai, se eu não falo com meu pai, se eu não... Hoje eu sou a crente, né? Eu sou a crente, eu tenho a luz, meu pai não tem luz. Então eu preciso resolver isso. E aí eu estabeleci um período, né, de oração, de propósito, para eu procurar o meu pai, colocar tudo às claras e falar para ele tudo que eu sentia, tudo que eu precisava falar. E aí nesse meio termo eu lembro que eu cheguei num retiro Vida Vitoriosa na época da segunda igreja. E eu vejo que foram assim, vários períodos e Deus foi destravando isso na minha vida, sabe? E eu lembro que nesse retiro Vida Vitoriosa o pastor Charles pregando sobre paternidade.
E eu me lembro bem que, tipo assim, eu socava o chão de raiva, porque eu não entendia. Foi a primeira vez que eu tive, assim, essa liberdade de falar com Deus, tudo aquilo que eu sentia. E aí eu pude falar tudo com Deus. Eu lembro que eu socava o chão, assim, no retiro, falando com Deus, sabe? Tipo assim, Deus, eu não entendo que pai é esse, como é que você faz isso comigo? E ali foi um processo, até eu chegar a esse ponto de entrar nessa questão de fazer esse propósito de cura mesmo, de libertação, e entrar nesse propósito de orar para Deus preparar esse tempo de eu procurá-lo. E aí chegou o tempo de eu procurar ele. E eu procurei ele, sentei com ele, e a princípio eu comecei a acusá-lo. Aí você já tinha quantos anos? Aí eu já era adulta, já era adulta, já era convertida, já tinha meus 20 e poucos anos, 30 anos. Aí eu cheguei, sentei, a princípio eu só comecei a acusar ele, porque aí ele sempre se gaba, né, de ter mais filhos. Eu tenho mais 3 irmãos, mais 3 não, eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 3 que são mais novos, que é bem mais novos que eu. Que tem 3 aqui? Aqui tem 2, meu irmão e minha irmã, pai de pai e mãe. Por parte de pai eu tenho um que é mais velho que eu não conheço. Tenho 3 que quando eu os conheci eu fiquei apavorada, porque é a réplica minha do meu irmão e da minha irmã. Se você olhar a foto, assim, igualzinho nós 3. E tem uma outra irmã, que é uma que eu estabeleci até tinha há pouco tempo uma conexão, mas seria aquela coisa de ser só você procurar, só você procurar, só você procurar. E aí eu então fui procurar o meu pai, e aí ele começou a se gabar, né? Porque eu tenho mais irmãos, não sei o quê, dos seus irmãos. E aí eu fiquei muito irritada, e comecei a acusar ele. Você acha isso lindo? Você é um safado? Você é um... Sabe? Comecei a falar um monte de coisa pra ele, porque eu falei, você acha muito bonito botar esse monte de filho no mundo e não dá conta de ninguém? Você nunca soube da nossa vida, nunca soube de nada. Mas aí depois eu falei, meu Deus, não foi pra isso que eu vim aqui. Não, eu não vim aqui pra acusar ele, eu vim aqui pra resolver as coisas. E aí eu parei, pedi Espírito Santo de Deus pra me ajudar, orei. E aí então eu comecei a conversar com ele novamente. Falei, olha só, não vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra te pedir perdão, porque você é meu pai, por isso quer dizer que eu te perdoo. E aí eu fui colocando todas as cartas na mesa, falei, hoje eu sou crente, eu conheço o Senhor, então eu quero te honrar daqui em diante, eu quero... E aí eu comecei a falar tudo pra ele, a gente se abraçou, chorou, e ali estabelecemos uma conexão. E tem até hoje amizade, relacionamento? Temos até hoje amizade, relacionamento, temos. Que legal. Não é 100%, né? Até mesmo porque muitas vezes sou só eu que ligo, aquela coisa toda, ele até procura. E assim, eu tenho muito problema com data. Aconteceu um episódio um tempo atrás, eu não sei porquê, mas eu tenho um certo problema com data. Eu não consigo guardar direito data de aniversário de ninguém, eu sou péssima pra isso, péssima. E ele fez aniversário, e eu não me atentei pra esse aniversário dele. E aí, passou um tempo, eu fui mandar a mensagem, oi pai, tudo bem? Tô com saudade, te amo e tal. E ele me esculachou. Saudade nada, foi meu aniversário, disse que me ama e nem liga. Mas, tipo assim, pintou comigo, gente, na hora. A vontade era assim, de descascar, né? Mas eu fiquei quieto ali e falei, Senhor, eu não posso responder de qualquer maneira. Não respondi nada. Orei, Senhor, no dia e na hora certa, eu quero responder ele na graça. Porque ele não tem direito de me cobrar nada. Ele tem até direito, mas dentro de uma certa limitação, entendeu? E aí eu fui gravando vários áudios pra ele devagarzinho, sabe? Olha, se você se empenhasse em me conhecer, você ia saber que eu tenho essa dificuldade com data. Mas em momento nenhum você quis ultrapassar essa barreira imposta pela minha mãe para nos conhecer. Então eu tô te dizendo agora, eu tenho dificuldade com data. Por isso que eu não sei do seu aniversário, eu não sei do seu. Se bobear, eu não sei da minha mãe. Se bobear, eu não sei. As minhas sobrinhas que me dizem quando é o dia do aniversário delas, porque eu não tenho essa dificuldade com data. E aí eu fui colocando direitinho. Eu falei, olha só, pro nosso relacionamento ficar bom, vamos ter um relacionamento sem cobrança? Eu acho que vai ficar legal. Quando eu lembrar de você e te mandar uma mensagem, você fica feliz. E quando você lembrar de mim e me enviar uma mensagem, a gente vai ficar feliz, a gente vai se satisfazer com isso. Eu acho que dessa forma, o nosso relacionamento vai ser saudável. Sim. Aí ele foi, me pediu perdão, falou que ele se alterou, que ele devia ter feito isso. E assim nós estamos felizes da vida dessa forma. Sim. Uma coisa muito importante nessa questão, né, que às vezes nós sempre acompanhamos pessoas que têm problema com o relacionamento com o pai, com a paternidade. E as pessoas ficam muito preocupadas em como passar a conviver novamente com o pai. Só que muitas vezes o convívio fica muito difícil. Não vai ter como mais ter um convívio. Então a pessoa ela tem que encontrar um equilíbrio da honra sem ter convívio. Perdoar sem necessariamente conviver com aquela pessoa. Eu estava acompanhando um caso de uma menina, há uns 2 anos atrás. O pai e a mãe eram casados. Ela tinha uns 2 anos de idade, o pai e a mãe se divorciaram. Porque o pai era alcoólatra e tudo mais, não teve como eles se divorciar. Nisso que eles se divorciaram, ela nunca mais viu o pai, porque ela mudou de cidade. Ela foi para outro município. Nesse outro município, ela me conheceu, cristã, ela era cristã da igreja e tudo. Mas sabe uma menina que a vida não anda? Ela está perto dos 30 anos e a vida não andava. E aí a gente conversando, a gente trabalhava junto, aquela coisa toda. E aí chegamos no pai. E eu falei, e o seu pai? Ela falou, não, meu pai eu não vejo, não falo, às vezes dou os parabéns pelo Facebook. Não, mas conta a história. Aí ela contou a história toda pra mim, que ela desde os 2 anos de idade nunca viu o pai.
e nunca, nem sabe nem como é que é, sabe? Só sabia de foto do Facebook. Eu falei, então, cara, nós vamos ter que resolver isso, essa questão vai ter que ser resolvida. E aí foi extremamente desconfortável para ela, não, mas eu não falo há muito tempo. Eu falei, então, mas a gente vai ter que achar um equilíbrio de honrar o pai. Honrar o pai, você vai ter que honrar seu pai, não tem como você, tendo entendimento cristão, sua vida toda travancada e ter que destravar isso. Cara, eu sei que foi muito, muito processo, eu encaminhei ela com retiro de cura e de libertação também, onde as coisas começaram um pouco mais a andar, até que ela conseguiu marcar um encontro com o pai, esse ano. Ela marcou um encontro com o pai, debaixo de oração, e a gente orando, e se ligava, orava, aquela coisa toda. Ela pegou e foi com um encontro com o pai. O encontro dela com o pai não foi da maneira que ela esperava. Que ela esperava, eu acho, que me perdoa por tudo que eu fiz, eu te amo, por ter te abandonado. E não foi. O pai, infelizmente, se justificou. Não, mas sua mãe estava errada, não, mas sua mãe foi embora, não, mas isso que aconteceu, sabe? Se justificou. E eu falei com ela, eu falei, cara, entende ele, tem misericórdia, perdoa, conta das suas histórias e das suas feridas, pede perdão também por esse tempo que você viveu longe dele, libera o perdão para ele, e agora a gente vai conseguir honrar, e agora você vai conseguir achar um lugar de honra, e isso aqui já é uma busca para estar honrando ele, sem ter um relacionamento, porque o relacionamento não tinha como ter um relacionamento. O cara já tem outra família, casou de novo, o relacionamento se tornou muito difícil. Eu falei, então agora você vai encontrar o lugar da honra sem conviver com o seu pai. E aí ela entendeu uma coisa legal, o pai dela estava, nem é tão velho assim, acho que deve ter uns 60 anos, 50 e pouco, 60 anos, só que estava passando por uns problemas de saúde. E ela entendeu de pagar o plano de saúde pro pai. Que o pai passava perrengue, hospital, esse tipo de coisa. Então, e ela me perguntou, o que você acha? Eu falei, eu acho que você está honrando seu pai. Você está preocupado com a saúde dele, então quer dizer, e hoje ela colabora com a saúde do pai. Então, quer dizer, não necessariamente ela teve que se relacionar com o pai, voltar a uma amizade linda, não teve como, mas ela achou o lugar de honra, ela achou o lugar de estar como cristã, honrando o pai dela. E assim, a vida destravou completamente. Ministerial, tudo destravou depois dessa questão dela com o pai. Mas, Aninha, como que foi seu testemunho? Como que é seu testemunho de conversão? Como que você se converteu? Você falou que não nasceu no lar cristão. Eu não nasci no lar cristão, porém, eu sei que não existe isso, né? Mas eu me considero convertida desde que, eu não sei, eu tive o entendimento de que existe um Deus. Porque mesmo nascendo no lar cristão, eu sempre falei com Deus, gente. Eu sempre falei com Deus, eu falava com Deus 24 horas por dia, eu levantava e orava, mesmo sem entender nada, mas eu tinha essa ligação com Deus. E aí eu lembro de uma época, tipo assim, de 14, 15 anos, negócio de festa de 15 anos, né? Eu tinha uma amiga que ia fazer primeira comunhão, e eu não tinha relação nenhuma com nada de religião, de nada. E aí eu entrei nessa de fazer primeira comunhão só de graça, porque tava todo mundo fazendo, com 15 anos de primeira comunhão, todo mundo fazendo, eu já tinha 16, que ela ia fazer 15, eu tinha 16. Vamos fazer primeira comunhão. Aí eu fui, fiz, comecei a frequentar até a igreja católica, mas achei aquele negócio tão sem graça. Porque era assim, as pessoas tinham uma vida dentro da igreja, era aquele negocinho ali, amém, mas quando saía, era uma vida completamente fora daquilo que estava sendo ministrado ali dentro. Eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, isso é uma vida de mentira. As pessoas saíam da missa e iam pra praça beber. Eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento bíblico. Mas alguma coisa me dizia que eu estava errada. Não estava certo. Falei, não quero ficar nisso, saí. E eu tinha uma amiga que, isso no ensino médio, que ela era crente. Ela era da, não sei se é presbiteriana, pentecostal, assim, eles eram arretados, tinham um dom de visão, de revelação. E ela morava ali na comunidade. Essa amiga que você conheceu onde? Na escola. E ela morava na comunidade ali perto da Alberto Torres. Aquela comunidade que tem na Alberto Torres, ali atrás daquele campo de futebol. Balieira. Na Balieira, isso. Ela morava naquela rua ali. E eu vivia na casa dela. Ela morava numa casa precária, era dentro da comunidade, mas pensa no lugar que eu amava estar. Eu amava estar naquele lugar. Nisso, a gente estava na rua, eles eram uns crentes bem doidos, assim, sabe? Eles tinham visão, eles entregavam revelação, ela sabia provérbios inteiro, falava a Bíblia, assim, sabe? Tudo isso. Eu falei, gente... Que legal. E aquilo me impulsionava, eu não entendia por que eu gostava de ficar na casa deles, uma casa, assim, né, precária, em vez de ficar na minha casa. Eu passava final de semana na casa deles, assim, no meio daquilo ali. Às vezes não tinha nem comida para comer direito, mas eu não queria nem saber, eu queria estar no meio deles. E aí, depois de um tempo, aí já fiquei adulta, aquela coisa toda, eu comecei a frequentar a Segunda Igreja Batista Sábado Jovem. Ia no Sábado Jovem, aquela coisa toda, Sábado Adorador. Pastor Marcial já era o líder? Pastor Marcial era líder de jovens, Ia na Segunda Igreja Batista, aquela coisa toda. E eu tinha todo esse desejo no meu coração, sabe? De servir ao Senhor, eu sabia que isso era o correto, que isso era o certo. Embora ninguém nunca, assim, parou pra pregar pra mim. Ninguém nunca parou pra pregar pra mim, pra falar. E eu tinha todo esse desejo no meu coração, mas eu era do mundo, namorava, né? Eu não tinha namoro puro, eu sabia que aquilo era pecado, embora ninguém nunca pregou pra mim que a vida que eu tinha era uma vida de pecado, mas o meu coração sabia que aquilo ali estava errado. E o meu sonho era assim, casar
entendeu? Eu ia casar e minha vida ia deixar de ser uma vida de pecado. O meu ex-noivo na época, né, que a gente tava noivo, ele também passou a igreja por minha causa. Então, tipo assim, pra mim tava tudo resolvido. A gente vai casar, vamos começar a frequentar a igreja, ele vai vir comigo, tá tudo certo. Só que ele morreu de acidente de carro. O seu ex-noivo? O meu ex-noivo morreu de acidente de carro. Eu não sabia, não, é mesmo? Morreu de acidente de carro. Aonde? E aí foi perto da Coca-Cola. Tava vindo, acho que foi do Rancho da Ilha, alguma coisa assim, bateu de carro, não sabemos se dormiu, se foi mexer no som e bateu numa árvore na época. Mas ele tava em show, essas coisas? Provavelmente sim. Sem você saber? Eu tava de plantão, não sabia. E aí morreu de acidente de carro, e aí depois desse dia, tipo assim, o meu mundo caiu, né? Porque uma pessoa que não tem, tipo Isso assim, que não ano tem foi pai. isso? 2020. Não, antes um pouquinho, 2020, 2019. Agora? Gente, Não, peraí. Não, 2002, 2002, por aí assim. Não, 20 não. E aí, bem, eu tenho 20 anos de convertida, né? 21, 22, por aí. Você não era convertida? Não era convertida. Ah, Não, eu então não era convertida ainda, não era convertida. 2021, Por aí. E aí E aí, depois do acidente dele, né? Eu sabia o que eu queria ser, eu sabia que eu queria ser cristã, eu sabia que eu queria servir o Senhor. Então, assim, não tinha nada que me impedisse mais, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, o que me impedia, né? Era estar com ele, né? Estar junto com ele, né? E aí, depois que ele morreu, era o último sábado jovem do mês, que ele morreu em outubro, novembro, esse último sábado jovem. E aí, naquele sábado jovem, eu fui e entreguei minha vida para Jesus. Embora, pra mim... Em meio à dor. Em meio à dor. Mas no meu coração eu já era de Jesus há muito tempo. Tipo assim, foi no momento que eu fiz o ato, né, de fé, de ir lá na frente. O marco. E aí eu fui ali, entreguei minha vida para Jesus e... Aí teve o retiro de carnaval, anunciou, né, que era o último sábado jovem, e depois ia ter o retiro de carnaval. E aí eu fui me inscrever pro retiro de carnaval, porque eu tava sem rumo, sem chão, sem direção, eram quase mais de 6 anos de relacionamento, juntos, né, fazendo tudo junto, programando tudo junto, e eu fiquei sem rumo, eu vou pra onde? Vou fazer o quê na minha vida? Não tinha um bom relacionamento com a minha família, e aí, com isso, eu falei, não, eu vou pra esse retiro, que é o único caminho, a única coisa que eu tenho pra fazer. E aí fui pro retiro, conheci várias pessoas, já voltei do retiro sabendo que eu ia me batizar, o primeiro batismo que teve, eu me batizei, tô firme com Jesus e nunca na minha vida pensei em desviar. E aí você ficou na segunda igreja batista? Fiquei na segunda igreja. Depois você saiu da batista e foi pra onde? Saí da segunda igreja. Você já foi pra Piúma, eu acho. Fui. Saí da segunda igreja, aí na época, na segunda igreja, eu fazia parte do Ministério de Surdos. Churu era o líder na época. E aí teve lá uma confusão. Libras. E aí teve uma confusão lá no ministério. Eu era nova convertida, não entendia nada. Com feridas paternas ainda. Então tinha coisas que eu não entendia, coisas que eu não aceitava. Então, tipo assim, o que eu conhecia, o que eu tinha de referência, tinha acontecido um racha. E Churu saiu na época da segunda igreja e foi para a Igreja Batista Pilinca. Eu ia com quem eu conhecia, claro. Fui para a Igreja Batista Pilinca junto com todo mundo. Com a parte do ministério que saiu também da segunda igreja. Que Igreja Batista Pilinca? Da pastora Damares? Da pastora Damares hoje, mas na época era pastor Francisco, pastor Chicão. Aí uma igreja, comparado com a segunda igreja, gente, uma igreja maravilhosa. A segunda igreja, um mundo de igreja, né? E a Igreja Batista da Pilinca, na época, era um pingo de pessoa, todo mundo conhecia todo mundo falava com todo mundo. O pastor sabia meu nome, gente. Vocês imaginam, né? Ele ganhou. Sabia meu nome, né? Numa igreja enorme, como segunda igreja, onde o pastor Heber não sabia nem qual era, tipo assim, né? Quem era eu, né? Quem era eu, né? Nem por quem eu era, né? Nem por querer, né? Mas pela uma igreja enorme. A gente até é compreensível. Mas, diante de todas as minhas feridas, poxa, o pastor sabia o meu nome, né? É tudo, né? É tudo. Então, quando eu fui para a Igreja Batista da Pilinca, assim, eu me achei. Tá maravilhoso aqui. Até que me convidaram para ir numa tal de Tenda dos Milagres que estava tendo em campo na Igreja Missionária de Campos. Que é a missionária Amanda. Que é a missionária Amanda, isso. Lá perto da Cândida mesmo. Lá perto da Cândida, Aí eu fui nessa Tenda dos Milagres. E mesmo estando na segunda igreja, tinha muita coisa que eu não concordava. Eu não sabia por quê, mas tinha coisas que não batiam. Como, por exemplo, um exemplo bobo. Por exemplo, usar tomara que caia. Eu me lembro disso, que eu era muito incomodada em usar tomara que caia. As pessoas usavam tomara que caia. Porque eu achava que, tipo assim, se eu me converti, muita coisa do mundo não podia fazer parte mais da minha vida. E pra mim, tomara que caia é uma roupa que faz parte do mundo. Então eu não aceitava. Até pelo nome, né? Estamos torcendo pra cair. Tomara que caia. Isso aí. Tinha muita coisa que eu não, mas eu, tipo assim, sabe, eram muitas dúvidas, muitas perguntas sem respostas. E aí, quando eu fui nessa tenda do milagre pela primeira vez, né, imagina, um lugar totalmente pentecostal, realmente era uma tenda de milagre, realmente Deus fazia muito milagre, muita cura, muita novidade pra mim, nunca tinha visto aquilo na minha vida, né, pessoa levantar, de pessoa ser curada, daquela coisa toda, aquele monte de gente falando em língua, aquele monte de coisa, aí alguém chegou pra mim, aí me entregaram uma profecia, não, chegaram pra mim e falaram, olha, aí teve uma oração pra ser batizado do Espírito Santo, aí eu fui, não sabia nada do que era, mas eu fui, entendeu? E aí uma amiga minha chegou pra mim depois e falou assim, olha, você quase foi batizado do Espírito Santo. Pra que ela falou aquilo? Acabou. Eu quase. Faltou o quê? O que eu fiz pra eu não ter sido? Se esse negócio é bom, eu tô vendo. Agora eu quero saber o que faltou. Agora eu quero saber o que faltou. Aí depois, aí na tenda, falou do culto que tinha, era a tarde da bênção, que tinha toda, eu acho que era toda quarta-feira, uma tarde da bênção que tinha na missionária.
E aí eu fui nessa tarde da Mas bênção. agora vai, Agora vai. E a primeira vez que eu botei meu pé na tarde da bênção, Deus usou a missionária Amanda para revelar a minha vida inteira. E eu fiquei, meu Deus, quem contou minha vida pra essa mulher? Tudo, 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 tudo. E aí eu não consegui sair mais disso. Porque ali eu vi que tinha muito mais de Deus, muito mais coisas, sabe? Muito mais coisas para serem reveladas do que eu imaginava. E eu sabia que aonde eu estava não ia me proporcionar tudo isso além do que eu queria saber. E aí eu saí da Igreja Batista Clínica de boa. Fui lá, conversei com o Churu, conversei com o pastor, falei, não dá. Aqui eu me sinto limitada. E eu tô entendendo que não tem limite. Tem muito mais. Eu só me perdi uma coisa. Esse Churu? Reginaldo Churu. Ele era o quê? Ele era líder do Ministério do Surdo na época da segunda igreja. Tá. Hoje ele é líder do Ministério do Surdo na Igreja Batista de Flamboyant. Pastor Sandro. Pastor Sandro, isso. Aí você estava lá na igreja da missionária Amanda, e por que você foi para Piúma? O que te direcionou para lá? Você foi para Piúma fazer o quê? Isso, então. Aí a gente teve o pessoal lá do Ministério, né, Amanda, a gente conheceu esse pastor de Piúma, né, o pastor Carlos. E ali a gente começou a ter contato, aquela coisa toda, ia para lá às vezes fazer obra, fazer vigília. E aí eu já tinha sentido no meu coração, assim, que o tempo ali na missionária, né, estava se encerrando. E aí, então, parece que você ficou um tempo ali para ganhar essas novas ferramentas. Isso. Né? Para se encher de uma ferramenta de dons espirituais. Né? Isso, para entender, entrar nesse mundo pentecostal, muitas dúvidas, né, que eu tinha, muitas coisas foram esclarecidas. E eu entendi que meu tempo ali tinha acabado, né, Deus tinha confirmado que havia um tempo que eu precisava ir para Piúma, para o Espírito Santo, né, para esse lugar que eu já ia, já conhecia as pessoas. E ali, porque Piúma ficou sendo um tempo, assim, no meu refrigério, né, quando o negócio estava muito feio, a gente ia para Piúma para esse tempo de refrigério, ficava ali com o tempo de refrigério. E até eu entendi que Deus estava mandando eu ir para aquele lugar. E para ali eu fui, foram 10 anos ali, né? Era início de uma igreja. 10 anos de Piúma? 10 anos. Era início de uma igreja, eu morei 2 anos. 2 últimos anos eu morei. Morei literalmente. O restante eu ia e voltava. Caramba, né? Não tinha sido tanto tempo assim, não. Foi. E aí era o início da igreja, né? A igreja estava iniciando, né? Começou na garagem de uma casa do irmão. E agora tem um templo grande lá já. E aí eu ficava indo e vindo. Ia domingo, ia sexta, ficava sexta, sábado, domingo. Acabava por domingo, a gente vinha. Às vezes de ônibus, às vezes com carona com alguém. Às vezes de carro emprestado de alguém que emprestava o carro para vir e voltar. E aí, muita coisa foi trabalhada na minha vida em Piúma. Eu glorifico muito a Deus. Piúma foi o lugar onde Deus trabalhou na minha vida, até aquele versículo que diz, até eu não ter mais a minha vida como preciosa. Isso foi Piúma para mim. Foi onde Deus trabalhou, porque, né, é assim, né, você saiu do mundo, foi para uma igreja batista, né? Aí você saiu, foi para uma igreja pentecostal. Você sabe que muda um bocado de coisa, né? Tem questão de uso e costumes, mas... E na missionária não era tão rigoroso quanto era quando eu fui para Piúma. Quando eu fui para Piúma, era o rigor do uso e costumes. Né? Então eu sempre fui assim, eu sempre fui muito eclética, sabe? Dá vontade de pintar cabelo vermelho, pinta, dá vontade de cortar, corta, dá vontade de deixar crescer, cresce. Roupa colorida, eu sempre fui muito assim, eu não tenho um padrão certinho de coisa para usar. E quando eu cheguei em Piúma, isso foi uma coisa que me impactou muito, porque, querendo ou não, Piúma é uma praia, mas a mentalidade das pessoas são meio que de roça, assim, você é de lugar pequeno. Interior. Né? De interior, de lugar pequeno. Então era assim, chegava a ser engraçado, porque era assim, todas as irmãs de saia jeans e todo mundo parece que só usava preto e marrom. Aquilo me matava. Então parece que eu queria fazer justamente de propósito para não ser igual àquelas pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eu botava amarela, eu botava vermelho, eu me sentia que era o escândalo assim da igreja. E eu me lembro que uma vez eu cortei o cabelo curtinho, todo picotado assim pra cima, e fiz umas luzes vermelhas mesmo. Quando eu cheguei na igreja, as criancinhas, essas meninas hoje estão casadas, mas eles me colocaram assim no meio da roda e perguntaram por que eu fiz aquilo, e por que eu tava com aquele cabelo daquele jeito, daquela forma, e eu, porque o cabelo é meu, eu faço o que eu quiser, não sei, não tem nada a ver com isso, totalmente rebelde, assim, né? Mas ali eu vi assim, Deus começou a trabalhar na minha vida a questão de você obedecer por obedecer. Obedecer por obedecer. Porque, como eu falei, eu rigor dos costumes, tu podia pintar a unha de cor natural, eu sempre gostei de unha pintada de vermelho, só podia pintar o cabelo de cor natural, né? Então, assim, ali Deus realmente trabalhou na minha vida a questão da obediência, a questão, tipo assim, de você entregar tudo. Entrega tudo. Então, aí, foi um tempo muito bom na minha vida. De Piúma, você veio pra nossa. Isso. Aí, de Piúma, chegamos na Igreja Batista Torre Forte. Isso aí, de Piúma, o Senhor já tinha falado no meu coração. Aí, fiquei em Piúma esse tempo, quando foi... Ai, gente, me pergunta com essa questão de data. Veio pra nossa igreja, eu devia ter uns 3 anos de igreja. Eu vim pra igreja em 2013, deve ser uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos dá o quê? 2017, talvez? 2018? 17, 18? 17. Por aí. Questão de data. E aí, como que eu vim parar na Torre Forte? Daí eu tava em Piúma, nos meus 8 anos mais ou menos. Você conhecia Assunção? Conhecia, conheço Jean antes de me converter. Isso, antes de me converter. E aí, eu tava ali nesse tempo, né? Até que tem um tempo que Deus falou assim, você vai vir morar aqui. Deus mandou eu morar em Piúma, né? Eu fiquei uns 8 anos nessa indo e vindo. Eu falei, Deus, eu não vou morar aqui. Eu tinha acabado de pegar minha casa, eu tinha pego minha casa em Campos que eu comprei.
E aí a minha irmã ficou na minha casa um tempo comigo, e depois a minha irmã saiu, que o apartamento dela saiu, ela saiu. Eu falei, Deus, agora é o tempo que eu tenho a oportunidade de montar a minha casa do jeito que eu quero. Eu não vou sair daqui. Deus falou, você vai sair. Você não disse que a casa é minha? Você não disse que tudo que você tem é meu? Então agora eu quero ver. Tá? E onde você mora hoje? Onde eu moro hoje. Deus falou, então agora eu quero provar se realmente tudo que você diz que é meu, é meu. Nossa. E ali eu falei, foi com muita luta. Eu comecei tipo assim, ó, isso eu tiro, isso eu deixo. Isso eu levo, isso eu deixo. Isso eu levo, isso eu deixo. Porque aí quando eu quiser, quando o negócio estiver apertado lá, eu corro pra cá. Aí Deus falou, não, você vai tirar tudo. E eu falei, Deus, eu não quero alugar minha casa. Eu não queria alugar minha casa. Só que apareceu uma mulher que eu nunca vi na minha vida, na porta da minha casa, falou assim, eu quero alugar essa casa. Eu falei, gente, mas eu não tô alugando a casa. Ela, mas eu quero alugar, e eu quero alugar a sua casa. E eu, gente, eu não tô alugando a casa, deixei ela mudar de mão. Deus, eu não vou alugar a casa, eu não vou alugar a casa, eu não vou alugar a casa. Queria aquele conflito, até que não teve jeito, né? Porque não tem como não ceder pra Deus. E aí, ela insistindo, eu falei, tá bom, olha, eu vou alugar a casa pra você. Aí saí, levei tudo, aluguei a casa pra ela. E eu falei assim com Deus. E eu tenho muita mania de fazer prova com Deus sem falar. Porque eu não tenho como o diabo roubar o que eu falei, né? E fazer confusão. Eu falo, a maioria das minhas provas com Deus é tudo com pensamento, eu tenho certeza que foi Deus. E eu fiz uma prova com Deus, falei, Senhor, da mesma forma que eu estou saindo, contra a minha vontade, eu estou alugando essa casa para essa mulher, contra a minha vontade, essa mulher esteve aqui, não fui eu que mandei, eu também não vou pedir a casa a ela. O dia que ela me entregar essa casa, eu vou ter certeza que está no tempo de eu voltar. Porque o meu tempo em Piúma acabou. Legal, legal. E assim eu fiz, fui para lá, fui para Piúma, Deus abriu a porta, consegui um lugar, um apartamento de uma gracinha, fiquei de boa. Aí até que, primeiro a mulher ligou e falou que ela tinha perdido o emprego e que ela ia me devolver a casa. Então eu já sabia, meu tempo em Piúma já acabou. Tá, vou voltar. Meu tempo em Piúma já acabou. E eu tinha conhecido um rapaz, né, um cara, lá em Piúma. Em Piúma, isso, já tinha conhecido ele um tempo atrás, tal, e aí já dá outra história, né, mas do fim, vamos resumir isso aí, porque essa história é longa, né, eu quero chegar no como cheguei na Poliforte. E aí eu tinha conhecido esse rapaz, estava com tudo para casar, estava com tudo certo para casar, tudo direitinho para casar, até que faltando alguns dias antes, eu recebi o convite de uma semana, fui ao Rio, entreguei os convites dele, voltei para Campos, entreguei os meus convites de casamento, entreguei os meus convites. Uma semana depois ele arrumou uma briga comigo, desmanchou comigo, não quis saber, acabou o casamento, acabou tudo. Enfim. Nossa. Enfim, é uma outra história longa. E aí eu tava fazendo seminário, eu já tinha começado o seminário, eu fazia um seminário na Unigran, porque foi onde a me indicou, e eu sempre tive desejo de fazer seminário, sempre tive desejo de fazer seminário, sempre. Desde que eu me converti eu tive vontade de fazer seminário. Sabendo que seria pastor? Não, ou só fazer seminário? Fazer seminário, eu sempre tive esse desejo de fazer seminário. Mas nunca fiz. Até fiz um seminário a nível médio, levei 4 anos estudando a nível médio, podendo ter feito faculdade, ter feito 2 faculdades, né? Nossa. Mas, amém, levei esse tempo fazendo, e eu já tinha feito seminário, estava fazendo seminário, no polo lá de Cachoeiro, e aí eu tinha dado, tipo assim, uma parada, esse negócio de casamento e tal, tinha deixado as matérias para lá, aquela coisa toda. E aí com essa questão de não casamento, perdida na vida, né? Porque todo castelinho, todo sonho, tudo que eu sonhei, pensei, tinha acabado. Tinha certeza que meu tempo em Piúma tinha acabado, né? Estava planejando, imaginando a minha vida no Rio de Janeiro, perto do meu pai, perto da minha família do Rio, aquela coisa toda. Meu Deus, e agora eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Não sabia pra onde eu ia. E aí, uma amiga me convidou para ir no encontro com Deus, lá em Vitória. E eu não querendo ir, mas não tinha jeito, ela tinha pago, não tinha outro jeito, eu tinha que ir. Fui para esse encontro com Deus. E no encontro com Deus tinha uma ministração de sonhos, sobre sonhos. E nessa ministração de sonhos, eu me lembrei do meu desejo de fazer seminário. Eu sempre tive desejo de fazer seminário. E eu falei, Deus, eu sempre tive essa vontade de fazer seminário, não sei porquê. Não sei porquê, mas eu sempre tive vontade de fazer, estou fazendo, porém não sabia nem que pé estava de matéria, de nada. E aí, lá na ministração, eu me lembrei também de que a gente sempre diz assim, né, que as pessoas vê o chamado em você antes de você. E na minha última viagem missionária que eu tinha feito, foi para o Paraguai, e tem o pastor Ademir, um pastor muito querido nosso das viagens missionárias. E nessa viagem, e ele é um homem assim, sabe, batista, tradicional, sabe? Então, uma pessoa bem centrada mesmo. E ele ali começou a me chamar de pastora. E pastor Ademir, essa viagem inteira só me chamava de pastora. Não, pastora Sabina, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, só me chamando de pastora. Coisa estranha, mas, né, guardei aquilo no meu coração. E aí, nessa ministração do encontro com Deus, eu me lembrei de tudo, aí veio tudo à tona, né, dele falando, né, me chamando de pastor. Eu falei, Deus, sempre, né, tem isso que o outro vê primeiro em você o chamado. Eu falei, Deus, então hoje, eu não tenho sonho nenhum, porque um casamento, né, tudo destruído, então, tipo assim, Deus, hoje eu não tenho sonho nenhum para apresentar o Senhor, nenhum, mas eu vou apresentar ao Senhor esse sonho da questão do seminário, da faculdade. E se essa questão do pastor for algo do Senhor para minha vida, do Senhor, Deus, se for eu, Sabrina, querendo fazer, achar bonito, eu não quero. Mas se for algo do Senhor para minha vida, eu não quero perder mais, eu já tinha perdido muita coisa, né? Deus, eu não quero perder mais uma matéria, eu não quero perder em nada, eu não quero perder um semestre, eu não quero perder nada. Eu quero voltar para o seminário, eu quero concluir essa faculdade. Fiz tudo na mente. Quieta, terminou o encontro com Deus e embora. Aí na hora, depois eu pensei assim, tá bom, mas como é que eu vou fazer agora, indo para Campos, né? Porque eu não sabia para onde eu ia, para Campos eu tinha que voltar. Minha casa estava lá, era o lugar onde eu ia. Deus, voltando para Campos, para que lugar que eu vou, para que igreja que eu vou, e eu preciso de alguém para me ajudar nesse negócio de seminário, esse monte de coisa difícil, o que eu vou fazer? E aí eu falei, gente, quem fez o seminário? Jean.
Quem vai me ajudar? É meu amigo, é pastor, já fez seminário, ele vai poder me ajudar a me tirar do sufoco. Deus, acabou. Se realmente eu voltar para o seminário, eu vou entender do Senhor que eu vou ter que ir para a Torre Forte. Porque na Torre Forte está Jean, eu preciso ficar perto de Jean. A primeira forma de ficar perto dele é estar na mesma igreja que ele. E aí eu vim do encontro, fiquei em Piúma aquele final de semana, no domingo, não queria ficar no feriado, eu queria vir embora. E aí a esposa do meu pastor falou, não, fica aí, a gente quer te dar carta, mas não pode te dar carta para Campos sem saber para onde você vai. Como é que a gente vai lá para a igreja? Olha, a missionária Sabrina saiu daqui e está indo para a igreja, para Campos, para a igreja nenhuma. Não, a gente precisa ter uma definição de igreja. E aí eu fiquei lá naquela segunda-feira, sem querer ficar, e eu recebi uma ligação do diretor, Givaldo é diretor? Eu acho que é. Ele, eu acho que é o diretor da teologia, né? Da questão da teologia, da Brasil, Unidade. Eu recebi uma mensagem dele. Oi, Sabrina, aqui é o professor Givaldo, tô vendo que você não acessou as matérias, tá com dificuldade, eu tô aqui pronto para te ajudar. Eu falei, meu Deus, é o professor. Aí eu mandei mensagem pro responsável pelo polo de Cachoeiro. Olha, eu recebi uma mensagem assim. Ele falou, de quem? Porque... Aí ele, de quem você recebeu a mensagem? Eu nunca recebi mensagem dele. Aí ele, do professor Givaldo. Ele, de quem? Eu, do professor Givaldo. Ele, Sabrina, você tá onde? Eu em Piúma. Ele vem aqui em Cachoeiro agora. Porque, que eu saiba, esse homem nunca mandou mensagem pra aluno nenhum. E se esse homem mandou mensagem pra você... Se eu não tô enganado, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ele é o diretor do Brasil todo. E se ele mandou mensagem pra você, ele, olha, Sabrina, eu não sou crente, não entendo nada de crente, eu vejo um monte de gente aqui que faz faculdade por fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa terminar essa faculdade. Você vem aqui porque no que depender de mim, eu vou te ajudar a você recuperar essas notas, essas provas. Que legal. E aí, Givaldo mandou mensagem. Aí eu voltei, aí eu fui a Cachoeiro, fui lá, conversei com ele me explicou tudo que eu tinha que fazer, porque eu tinha perdido matéria. Aí ele falou, você tem que fazer tal prova, essa daqui você perdeu, você tem que fazer tal, você vai pra final. Ele me explicou todo o caminho que eu tinha que fazer. E aí, depois disso, aí quando eu voltei pra Piúma, eu já voltei sabendo pra onde ia. Eu falei, olha, pode redigir minha carta, que eu já sei pra onde eu vou. Eu, como? Eu falei, eu já sei, eu vou pra Igreja Batista Torre Forte. Tem certeza? Eu tenho certeza, pode redigir minha carta. E aí eu já cheguei em Pincampos com a carta pra Jean. Jean, Sabrina, Jean ficou surpreso. Você tem certeza? Eu falei, absoluta, eu tenho certeza que é pra aqui que eu vou. E aí eu vi, e aí quando eu cheguei na Torre Forte, e aí estou na Torre Forte até hoje, né? No início foi muita confusão na minha mente, como você sai de uma igreja completamente pentecostal, de rubor, né? E vem com uma igreja, né? Não tão tradicional, né? Mas uma igreja assim completamente diferente, né? A mentalidade batista e aí foi diferente. Um outro trabalhar de Deus na minha vida, entendeu? Mas eu glorifico a Deus, sou feliz da vida. E aí acabou que, pra dizer a vocês a verdade, Jean nunca me ajudou em nada. Não, foi seu líder. Nunca me ajudou em nada em relação ao seminário. Nunca me ajudou em nada. Nunca sentei com o Jean pra perguntar nada em relação ao seminário. Nunca. Mas já me apresentou que o pastor Alexandre estava acabando de chegar na igreja também. Ele era responsável pelo polo aqui de Campos. E o pastor Alexandre foi presente de Deus na minha vida. Deus não mandou o pastor Jean, mas mandou o pastor Alexandre. Mas aí você ficou na célula do pastor Jean? Não, no início fiquei, na época era Helder, o líder. Porque a célula de Jean tinha multiplicado, ele não era mais o líder, foi pra célula de Helder. Eu já tinha a minha com ela, saiu da de Jean também. Isso. E aí depois multiplicou a de Helder, que virou Tron. Isso, que foi a célula de Olinda, que era próxima da minha casa. Isso mesmo. Era perto da minha casa, só atravessar a rua e tava na célula. Eu fiquei nessa célula. Você não conheceu o Helder, não? Não. Quando eu cheguei na célula, na verdade, você já tava lá, você já fazia parte da célula. Da nossa. Aí foi aí que eu te conheci. Isso mesmo. E aí eu fiquei lá, aí pastor Alexandre foi assim, todo o suporte que eu precisava. Foi um paizão, foi um pastor, não tem... Ele é muito pai na faculdade. Isso. E quando terminou o seminário, pasmem vocês, tá bom? Mas eu tenho um Deus lindo que me ama muito, tá bom? E logo depois que eu terminei o seminário, não lembro de pouco se foi antes ou depois, o pastor Alexandre saiu da nossa igreja. Foi. Não foi? Ele saiu agora, 1 ano e meio. Isso. E aí Deus falou comigo, tá bom? Eu só coloquei ele lá por sua causa. Que legal. Porque ele entrou antes de eu entrar e saiu depois que eu saí. E o Senhor falou, eu só coloquei ele lá por sua causa. E ele estava lá para poder te ajudar a passar por todo esse processo. Gente. Pastor Alexandre, você chegou a conhecer na nossa igreja? Você é um pastor da nossa igreja? 2 vezes eu já vi a ministração dele lá. Logo depois ele saiu. Então Logo depois ele saiu. Acho. E a liderança do Ministério Infantil, como é que surgiu? Então, o pastor Felipe é responsável por isso. Um monte de pastor, né? Um monte de pastor, né? Como é que eu não sei, né? Toda hora parece um pastor. Toda hora parece um pastor. E aí, quando a minha irmã foi morar comigo, as minhas sobrinhas também foram, né, morar comigo. E assim, eu acordava com criança e dormia com criança na minha casa. Era um crianceiro sem fim dentro daquela casa.
E eu falei, gente, não pode, esse monte de criança dentro dessa casa, precisa fazer alguma coisa. Vamos ensinar alguma coisa que interessa, vamos ensinar a Bíblia a essas crianças. E aí eu pegava a revistinha e fazia culto com essas crianças, se bobear era quase todo dia que tinha criança em casa, eu fazia culto. E as minhas sobrinhas também gostam de criança, e ia pro quintal, dividia, fazia literalmente uma escolinha infantil. As minhas sobrinhas pro quintal com as menorzinhas, dava papelzinho pra se rabiscar, eu ficava na sala com um grupo, e ali isso começou, né, uma célula, Tainá, Thay e Tamires, eram as três. E era muita criança, era criança, Pedro, aquele do cabelinho todo cacheadinho, Pedro era bebê, as minhas sobrinhas faziam aquele menino de boneco. Gente, esse menino, ele é muito engraçado. Ele é muito, igualzinho a da Luiz, do Flamengo. Igualzinho. E as minhas sobrinhas faziam ele de boneca, elas cuidavam. E a mãe, eu acho assim, a mãe é muito abençoada, né? Ele é muito abençoada. E deixava, tipo assim, ele ficava lá em casa com as crianças dava mamada, dava banho dele, porque a criança segura esse menino, pelo amor de Deus, esse menino escorrega da mão de vocês dão banho. E eu e minha irmã ficava só monitorando, mas deixava por conta dela. Se a mãe deixou, deixava. E ficou aquela criança, aquele monte de criança, e foi crescendo. E continuei com aquele culto, né? Ensinando as crianças. Porém, minha irmã foi embora, e eu continuei. Aí depois eu saí, fui pra Piúma, aí não teve mais o culto, não teve mais a célula, eu deixei. Porém, de vez em quando eu via as crianças. Quando eu voltei desse não casamento, né, que eu voltei para Campos, destruída, desanimada, desiludida da vida, só queria saber de ficar dentro de casa, trancada. E eu fugia das crianças. E toda vez que eles encontravam comigo, a pergunta era a mesma. Tia Sabrina, não vai ter culto mais não? Gente, eu não queria saber de culto. Eu não queria saber de criança, não queria saber de nada. E aquelas crianças perguntavam, e aí, tia Sabrina, não vai ter culto não? Gente, não. Não. Eu assim, não. E por fim, eu já estava fugindo das crianças, literalmente. Se eu fosse sair, eu via criança, eu entrava dentro de casa. Esperava eles saírem para poder eu sair. Literalmente, eu fugia, porque eu não aguentava mais ouvir aquelas crianças perguntando de culto. E eu lembro que um dia eu estava muito triste no fundo do poço. Eu falei, gente, eu preciso caminhar, porque se eu não caminhar, eu vou surtar. Porque eu tinha ficado 45 dias em casa. Porque eu tinha tirado férias e tinha tirado 15 dias de plantão, né, por causa do casamento, fez plantão pro pessoal, para poder questão de adaptação no Rio, né, aquela coisa toda. Porém, como não teve casamento, 45 dias em casa. Depois de tudo, do castelinho desmoronado. Então, esse dia eu tava muito mal, falei, eu vou caminhar para poder arejar a cabeça e fui caminhar. E quando eu saí, encontrei de novo com quem? Um monte de crianças me cercaram. Tia, não vai ter culto não vai ter culto mais não. Não fui eu que falei, gente, eu tenho certeza que não fui eu que falei. Foi o Espírito Santo de Deus que falou, vai. Quando eu voltar da caminhada, vai ter o culto. E fui caminhar. Mas na verdade eu queria me livrar daquelas crianças. E fui caminhar. Só que eu não consegui nem concluir o percurso da caminhada. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero fazer culto, mas essas crianças me perturbando, eu vou falar o quê para essas crianças? Vai fazer o quê? Aí o Senhor falou, fala sobre Nicodemos. Eu, tá bom, Deus, eu falar sobre Deus, falou, fala sobre Nicodemos, não é necessário. Ministrou tudo. Eu falei, tá bom, voltei. Quando eu cheguei em casa, eles estavam na quadra brincando. E eu falei, bem, eles estão na quadra. Ninguém vai deixar eles estar na quadra brincando de bola pra ir com culto. Pra ir com culto, não é? Entrei de pé a pé pra poder eles nem me verem. Falei, vou correndo quietinho, vou entrar dentro de casa, ficar quietinho, vou acender luz. Eles nem vão vir atrás de mim. Quem disse, gente, eles viram. Quando me viram, tia Sabrina chegou! Nossa. Saíram correndo, deixaram tudo da quadra, vieram todo mundo correndo atrás de mim, com o meu desespero. E aí não tive pra onde fugir. Não teve pra onde fugir. E aí eu fui e ministrei sobre a vida daquelas crianças, falei sobre Nicodemos, e aquelas crianças todas se renderam a Jesus. E aí já queriam saber quando que ia ser o próximo. E aí eu estava em casa, né? Era uma terça, então março próximo para quinta, né? Dentro da mesma semana, e marquei pro próximo. E cada dia ia mais crianças se rendendo, e mais crianças se rendendo. E aí eu continuei dando continuidade, né, a essas crianças. E aí aqueles que eram crianças, alguns já eram adolescentes, né? E aí eu continuei com essas crianças ministrando, aí até que quando eu fui para Torre Forte, né? E aí o pastor Felipe falava muito, não, você é líder dessas crianças, que líder dessas crianças nada. Gente, pra quem não sabe, a pastora Sabrina chega no culto com aquele carro cheio de crianças, bora criança, sai no palito de crianças dentro do carro. É uma criançada. Muita gente, e eu acho engraçado como você trata as crianças, né? Porque é muito de igual para igual, assim, não é uma coisa muito criancinha, não. As crianças gostam disso, na verdade, de serem tratadas como pessoas, né? E como que é um dos maiores desafios, assim, para liderar criança? Eu vejo assim, hoje em dia, né, um dos maiores desafios, é algo que eu tenho até conversado com alguns pais que têm trabalhado muito com eles, é a questão de ensinar, ajudar essas crianças, né, a receberem um não, a enfrentar os desafios da vida. Porque eu vejo até como uma estratégia maligna, é algo maligno, né? Geralmente, não é uma realidade muito das nossas crianças de hoje, das crianças minhas lá da célula, mas da maioria das crianças, eu acho, do mundo, né? A questão da paternidade. Então, são umas crianças que muitas vezes o pai e a mãe tá ali, tá tudo bem, tá tudo direitinho, mas às vezes, ou até o casal tá bem, eu vi muito isso, o casal tá bem, quando chega o filho, dá alguma coisa lá errado que se separa e fica aquela mãe com aquela criança. Então, ela quer suprir a necessidade do pai. Né? Ela quer suprir de carinho, ela quer suprir de alguma forma aquela criança. E ela acaba dando tudo para aquela criança. Tudo que a criança quer. E aí ela se desdobra do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve.
Então entendeu? você acaba falando muito com os pais também, né? Muito, Com os muito. pais. Então acaba ficando umas crianças sem limite. Uma criança que tudo que quer tem, porque às vezes a mãe, para suprir uma carência de pai, uma carência até de ausência dela, às vezes mesmo, porque tem que trabalhar para poder, né, estar com aquela criança. Então eu vejo muito isso nas crianças do condomínio, às vezes até, entendeu? Umas crianças muito assim, que não sabem receber um não, né? Que precisam ser trabalhadas no não, que precisam ser trabalhadas no não pode, de não ser o tempo, e tem que estar tudo bem, porque a nossa vida é assim, gente. A vida de adulto é assim, tem que estar tudo bem, é não, tem que estar tudo bem. Né? Eu tenho uma amiga que tem relatado muito, ela trabalha num outro lugar em Campos, e ela falou, Sabrina, é muito adolescente jovem que chegam tentando se suicidar. Sim. Entendeu? E aí eu fico muito pensando nisso, sabe? Que aí chegam na adolescência, né? Conhece a primeira namoradinha, começa a se apaixonar, a namoradinha não quer, mas essa criança não cresceu aprendendo não. Não cresceu entendendo que ela não vai ter o que ela quer e ela vai ter que ficar bem com isso. Vai ter que ficar com raiva, vai poder ficar com raiva, ficar chateada, mas vai ter que ficar bem com isso. Então eles não estão sabendo emocionalmente lidar com essa questão do que quer e não pode ter, né? Ou de que não está no tempo de ter. E aí até esses dias foi engraçado, que tem uma pequenininha, ela foi pra cela com 3 anos. Ela foi pra cela com 3 anos. 3 anos. Eu lembro até hoje, ela sentava na escada com a chupetinha na mão, com a fraldinha, assim. Mas prestava atenção em tudo. No louvor, em tudo. E ela tem um temperamento forte, né? Eu digo que é muito líder junto. Eu falei muito líder dando cabeçada, porque você vê nitidamente esse espírito de liderança nas crianças, as características de liderança, as características de quem tem o dom de orar, né? De quem tem o chamado para liderar, para intercessão, de quem tem o dom para palavra. Então você vê, eu fico assim, meu Deus, é muito líder dando cabeçada, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda. E aí, eu tenho bala, né? Tem uma bomboninha na sala cheia de bala, de pirulito pra eles. E aí, ela um dia, ela pediu, tem um dia de dar a bala, né? Não é toda a célula que você vai dar. E era pirulito que tinha na bomboninha, ela me pediu um pirulito, e eu disse que não ia dar, porque aquele dia não era o dia do pirulito. Pensa um escândalo. Gente, ela fez um escândalo, ela fez um escarcel. Eu quero pirulito. Eu falei, não vou dar pirulito. E a irmã desesperada, coitada, tia Sabrina, pelo amor de Deus, dá o pirulito pra ela, porque se ela chegar em casa chorando, minha mãe vai brigar comigo. Manda sua mãe falar comigo. Eu não vou te dar pirulito. E aí ficou naquele alvoroço de dar pirulito, eu falei que eu não ia dar, podia ir pra cá chorando como ela quisesse, que eu não ia dar. E aí uma das crianças me pergunta assim, se você sabe que a gente vai querer o pirulito, por que você deixa o pirulito na sala onde a gente vai ver? Interessante a pergunta. E eu respondi exatamente por isso, porque eu estou ensinando a vocês que nem tudo que a gente vê, a gente pode querer. Tem coisas que a gente vê, é até pra gente, porque aquele pirulito realmente é pra vocês, mas tem um tempo pra vocês receberem. Então, o pirulito ali que vocês olham, estão olhando todos e ficam querendo, está ensinando a vocês coisa para a vida. Sim, com certeza. E aí vocês podem ir embora que não vai ter pirulito. Eu fui embora sem pirulito. Esse foi o primeiro dia, foi um escarcéu. Passou um tempo, claro, teve o tempo de dar pirulito. Chegou outro dia que não era dia de dar pirulito, ela foi pedir o pirulito de novo. Tia, dá o pirulito. Hoje não é o dia do pirulito. E aí ela chorou, mas chorou menos, não fez mais escândalo. E hoje em dia ela não chora mais. Que legal, que legal. Se não for o dia de dar o pirulito, tá tudo bem. Olha, hoje não é o dia de dar o pirulito, tá tudo bem, não tem problema. Com que frequência elas vão lá na sua casa? Tipo, Toda semana. Toda semana. Pra célula é toda semana. Mas lá em casa se bobear todo dia. Eles têm em média quantos anos, as crianças dessa célula de menor? Porque tem a da adolescente também, que você libera, mas tem essa das crianças. Então, a do menor, a média. os que tinham 3 já cresceram, estão com 5. Uhum. Então, o menorzinho, eu acho que é Mateuzinho, tem 4, de 4 a 12, por aí assim. Uma média ali de 10, 9, 10, 11. 9, 10, isso, 8. E você olha para essas crianças, espiritualmente falando, existem dons espirituais, existe a presença do Espírito Santo, somos chamados para estabelecer um reino. Você acha que essas crianças, eles já são capazes, na idade deles, de estabelecer um reino, pregar o ID, falar de Jesus? Ou você acha que precisa ser mais velho para isso acontecer? Não, eu tenho plena convicção que eles fazem isso hoje. Sim, glória a Deus. Hoje, plena convicção. Até mesmo porque tem muita resposta de oração dessas crianças na célula. Que legal. Resposta de oração deles, de coisa, tipo assim, simples. Na frente da casa de uma menina lá, ela devia ter o quê? Uns 6 anos. Tinha um buraco lá no condomínio de bueiro, que precisava ser consertado. E ela orou a Deus, pedindo para que aquele buraco fosse consertado, ficava um bom tempo, e o consertaram o buraco. E é uma resposta de oração para ela, entendeu? São muitas respostas de oração que a gente tem. Muitas respostas de oração. Que legal. Muitas. Ele já estabeleceu. E eles levam isso para casa deles também, porque eu acredito que não são todos os pais lá que são cristãos também. Não. Tem pais afastados, tem pais que não vão à igreja. Até agora no batismo de uma das meninas que teve da célula, uma mãe voltou para Jesus. Que coisa boa. Uma mãe voltou para Jesus, está caminhando, está indo à célula, está indo também aos cultos, entendeu? Então, assim, ele já estabelece o reino onde eles estão. Na própria casa, né? Própria casa. Eles já são luz dentro da própria casa deles. E você vê problema dos próprios pais arranjando, tipo, não vai pra célula não, deixa isso, essa bobeira.
Alguma coisa Hoje, que você já passou por não. alguma situação dessa? Não, até que não. 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 Tem até uma mãe lá que eu percebi, tipo assim, ela é católica, né? Então eu vi, tipo assim, acho que ela tá agora querendo investir nessa questão de catolicismo, por causa de família. Eu já percebi que a menina não tá indo da cela, já afastou a menina da cela. Mas eu fico super de boa com isso, deixa Deus trabalhar. E você já teve algum problema com o pai? Não, Alguma confusão, alguma coisa? não, até que não, graças a Deus não. Não que. A não ser confusão, às vezes, que as crianças arrumam, né? Porque eles arrumam uma fofocada, uma. Criança é benção, né? Criança é benção, né? E uma coisa que eu aprendi é que pai nunca deve brigar com outro pai por causa de criança, gente. Eu tenho isso na minha família. Minha família, eu lembro da gente criança, a gente tinha um vizinho lá que eles não se davam bem. E a minha família, minha mãe, as minhas tias brigavam com essa família a vida inteira, entendeu? Acho que até hoje não se falam e a gente é super amigo. Os filhos são super amigos. Que legal. Entendeu? Então, assim, não vale a pena. Eu tento muito passar isso pras mães, sabe? Tipo assim, não vale a pena, né? Claro, se for algo grave, né? De ferir, de machucar, mas o desentendimento entre eles, deixa eles se entenderem, que eles estão se lanhando agora, puxou um cabelo, puxou um negócio, mas daqui a pouco estão lá de beijo e abraço de novo. E faz parte da vida, gente. Porque se a gente não deixa eles se entenderem hoje em dia, como é que vai ser quando tiver uma adolescência? Se alguém olhar pra ele virado. Entendeu? Então eu bato muito isso. Tudo que eles passam hoje, eles precisam passar, porque eles vão precisar disso mais tarde. Sim. Como é que é lidar com as crianças hoje em dia, cheio de tecnologia, cheio de celular, de coisa de TikTok, que elas veem que elas querem fazer trend, não sei o quê. Como é que, tipo, tem alguma coisa que seja bom ou seja ruim pra elas? Como que você vê isso? Olha, realmente é um desafio. Porque, por exemplo, lá, até que as crianças lá não são muito ligadas, assim, não vejo eles totalmente ligados com o telefone, porque eles passam a maioria do dia deles naquela quadra, os meninos jogando bola, eu vejo muito isso, eles não são muito ligados jogando bola, né? E as meninas também, brincando de bola, aquela coisa toda. Mas, porém, esse TikTok veio para acabar com a nossa vida. É muita coisa que... Não é? Porque é muita coisa. Então, assim, às vezes eu vejo... Ontem mesmo eu vi um videozinho delas, porque eles postaram o negócio do TikTok, que eu já vou na próxima célula, tudo pra mim é um gatilho. Entendeu? Porque aí quando chega na célula, se é pra louvar, fica todo mundo assim... Não sabe, não quer interagir. Se é pra gravar, né, pra fazer uma coreografia, né, se é pra fazer um teatro, tô com vergonha. Então eu vou lá e uso, entendeu? Mas o TikTok que eu vi que você gravou, você não tem vergonha nenhuma. Por que pra fazer pra Deus você tem vergonha? Sim. Entendeu? A música lá você dançou perfeitamente bem, olhou pra câmera, fez tudo direitinho. Por que pra fazer pra Deus você tá fazendo com vergonha? Nada disso, vambora pro Senhor, tem que ser o melhor. É isso aí. Entendeu? Então eu uso aquilo que eles me dão, entendeu? Se bobear contra eles mesmos. Pra atrair o melhor deles pro Senhor. Sabrininha, encerramos nossa conversa hoje. Amamos esse podcast. Você gostou muito? Gostei muito. Nossa, tinha muita coisa que a gente não Adorei. conhecia, né? E o que eu tô achando mais interessante, assim, de trazer vocês, nossos pastores, pra cá, é de justamente conhecer mais vocês, a história de vida, vocês, né? como é que é tudo. Porque tem muita gente que... Eu tô há 2 anos na igreja. Mas tem gente que tá chegando agora até mais antigo, com certeza tem coisa que você falou que Sim. você não sabia. Então, tipo, O acidente do noivo lá, não sabia. muito legal, muito bom. O pastor Marcelo também, quando ele veio, muita coisa que eu não sabia muito da legal. história dele. E ainda tem mais coisas ainda, mas depois. A gente vai ficar parte 1, parte 2, Parte 1, parte 2. Eu me lembrei dos processos, né, para aceitar as crianças, né, também, que foi algo também difícil, que eu não queria. Né, eu queria, assim, estar com as crianças, mas somente nesse nível, assim, de ir lá administrar isso aí, eu não queria amizade com as crianças. Né, e foi através daquele livro do Células Excelentes, né, que eu vi que eu precisava ser um relacionamento de entrega, e eu não queria isso, né. E hoje em dia... Então foi um outro processo, foi um processo doloroso. E agora arrumou uma Kombi, uma van. Isso aí, um micro-ônibus, por aí vai, vambora, cheio de criança. Aquele de motorista dele. Isso aí, vamos lá, vambora. Aqui é o inferno com esse monte de criança. Amém. Glória a Deus. Queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, falando sobre a criança, falando sobre cuidar das crianças, uma mensagem que você quiser deixar agora para a gente. Me veio um versículo, né, à mente agora, aquele de 1 Coríntios, que diz, sede firmes e constantes, né, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Muito Né? bom. Então que a gente seja aí firme, porque não é em vão. Amém, Não, glória a Deus. Tem recompensa. Se a gente não conseguir ver recompensa nenhuma aqui na Terra, porque tem, mas a gente não conseguir ver, mas será recompensa na glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, galera. Finalizamos mais um Torrecast maravilhoso aqui com a pastora Sabrina. E até nosso próximo convidado. Se inscreve no canal e deixe seu like. Deus abençoe. Envia pra todo mundo esse vídeo. Envia para todo mundo. Deus abençoe. Tchau.